Bem, este é o último vídeo do capítulo 9. Vamos concluir com um estudo de fisiologia da mediunidade. André Luiz, quando observava Calderaro agindo pela intuição junto à médium Eulália, como acabamos de observar, percebeu que o córtex pré-frontal da médium estava iluminado. E então, em dúvida, ele pergunta a Calderaro o porquê daquilo e recebe uma aula do benfeitor espiritual que nós compartilhamos com vocês agora. Fiquemos com Calderaro. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células, à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os dias atuais, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então aqui Calderaro traz uma informação sobre esta região frontal do nosso córtex cerebral, em que existem células virgens, que nós ainda não utilizamos, e que mesmo os homens, os maiores pensadores que habitavam a Terra, que já habitaram toda a Terra na sua história, não utilizaram sequer 10%. Quando pensamos em grandes gênios como Einstein, não usou nem 10%. E aqui Calderaro vai deixar claro que estas células do córtex pré-frontal só serão sensibilizadas com a fé, com o exercício da autoeducação e da espiritualização do homem. Precisamos transcender o campo da razão. Embora muito importante, fundamental, diríamos, precisamos transcender as nossas mentes racionais para encontrarmos o homem espiritual que somos, onde gozaremos de faculdades psíquicas que transcendem em muito aquelas que hoje nós temos. Veja que Eulália captava o pensamento de um espírito superior através dessas células, porque ali existem centros perispiríticos muito fortes e importantes, centros de forças que vão aglutinar a matéria mental, chegando ao córtex, para ali então aquele pensamento, aquela matéria mental virar uma ideia. Veja que é muito necessário espiritualizarmos, desmaterializando-nos. Quanto mais tivermos uma vida espiritual, quanto mais contemplarmos aquilo que é de ordem espiritual, quanto mais ocuparmos-nos com aquilo que é de ordem espiritual, obviamente sem esquecermos das nossas obrigações materiais, porque aí já seria uma fé cega, uma fascinação, e disso o Espiritismo não se ocupa. Mas, espiritualizando-nos, vamos sensibilizar estas células, estes centros de força, que nos darão a condição de entrarmos em contato com espíritos superiores, como a médium Eulália fez. Vejamos que ela não entrou em transe. Não se tratava de uma manifestação ostensiva, mas uma comunicação agindo no campo intuitivo. Ela era inspirada. E se com menos de 10% da utilização dessas células, tantas coisas maravilhosas já foram feitas no campo da intuição humana, imagina quando transcendermos. Por isso, quando falamos de mediunidade, este capítulo intitulado Mediunidade traz alguns aspectos dela, o mais importante é, sobretudo, espiritualizar a matéria. Mediunidade não se trata de materializar o espírito,
mas de espiritualizar a matéria, a fim de que possamos conectarmos com o mais alto, a fim de que possamos ter diálogos com as luzes e continuar a termos informações dos espíritos superiores. Obviamente, sem esquecermos-nos da função de auxiliar irmãos ignorantes e momentaneamente em situações mais difíceis que as nossas. Assim concluímos este capítulo, agradecendo a todos pela companhia durante os vídeos e aguardamos convidando a todos para o nosso próximo capítulo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.